E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast A Bíblia e a Ciência. E este é um podcast histórico, porque é o podcast número 1, o primeiro de uma série que queremos que seja longa, que venha trazendo para você as principais verdades científicas da Bíblia, mostrando que a palavra de Deus é digna de toda a confiança e que ela bate com as mais recentes descobertas científicas. Veja só, você tem ouvido por aí que a Bíblia é um livro que contém mitos, inverdades, um livro que não descreve a realidade e que a ciência já refutou a palavra de Deus. Mas aqui não. No podcast A Bíblia e a Ciência, você conhecerá a verdade. E a verdade é essa, que a Bíblia tem razão, sempre teve, tem e sempre terá razão. Eu sou Marcos Eberlin, um professor, pesquisador, escritor, químico, cientista e um fervoroso defensor da teoria do design inteligente. Mas, sobretudo, eu sou um cristão que teima em crer na Bíblia, na palavra de Deus, e que teima pela ciência que eu tenho conhecido e entender que a Bíblia é digna de toda a confiança. Olha só, uma história que ouvimos por aí é que os pais da nossa fé, os pioneiros, não tinham a ciência para entender bem a Bíblia. E que agora temos a ciência, temos o Big Bang, temos a evolução de Darwin, e que através dessa ciência podemos agora interpretar a Bíblia. Podemos ler Gênesis e verificar lá o Big Bang. Olha só, e haja luz, disse Deus, e houve luz. É a grande explosão do Big Bang. Produzam os mares, os peixes, os seres aquáticos. Olha, essa é a evolução ocorrendo nos rios. Será que a ciência moderna pode ser utilizada para interpretar a palavra? Não, você aprenderá nesse podcast que é o contrário. É a Bíblia que interpreta a ciência. Será que o presente da ciência é a chave para o passado? Como os cientistas têm anunciado, o presente é a chave do passado? Nós que entendemos que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, percebemos claramente que esse conceito é equivocado. É o passado descrito na palavra de Deus por quem criou o universo, por quem criou a vida, que é a chave para o presente. Então você aprenderá nesse podcast, A Bíblia e a Ciência, que é a ciência que tem autoridade para interpretar a palavra? Não, o contrário. A Bíblia tem essa autoridade. E por que eu posso afirmar isso? Porque eu milito na ciência, eu conheço a ciência, estou na ciência por mais de 40 anos. E na ciência, eu milito talvez na sua principal área, a química. Eu sempre digo, a química é tudo e tudo é química. O universo é feito por átomos e moléculas. A vida é feita por átomos e moléculas. E quando nós entendemos bem como esses átomos e moléculas da vida e do universo são constituídos, quais são as suas propriedades físico-químicas, nós podemos avaliar melhor o que a ciência descobriu sobre a origem do universo e sobre
a origem da vida. E eu, como químico, com esse privilégio que Deus me deu de ser um químico, tenho avaliado as teorias que são apresentadas para a origem do universo e da vida. E o que essas teorias têm demonstrado? Qual a mensagem dessas moléculas que falam e não mentem? Quando essas moléculas são bem interpretadas por quem conhece química, o que a gente percebe? O universo foi feito pronto. A vida foi feita pronta, como descreve a palavra de Deus. E nós vemos outros grandes embates na história da ciência com a palavra. Muitas verdades científicas foram antecipadas pela Bíblia. E a ciência, ao se defrontar com essas verdades, no início disse outra coisa, apresentou outra versão. E houve então um embate entre a ciência e a palavra de Deus. E como é que está o placar, então, desses embates, desses debates, desses confrontos? O placar está quase um infinito a zero. São inúmeras controvérsias, debates, embates entre a ciência de homens e a palavra de Deus. E a Bíblia sempre ganhou. Então ela tem ganho de goleada. Não é 7-1, é 7-0, é 70 vezes 7. A Bíblia nunca perdeu um embate. Por isso podemos afirmar, como cientistas, que a nossa experiência contínua, repetida, nos permite avaliar esses embates e dizer, na dúvida, fique com a verdade anunciada na palavra. Se ao lermos a palavra de Deus, deixar a palavra falar, fazer uma exegese da palavra, e ao ler Gênesis 1, 2 e 3, por exemplo, verificamos ali que em 6 dias criou Deus os céus, o mar, a terra e tudo que neles há. E se a ciência falar que não, foram milhões e milhões de anos, uma grande explosão que teria ao longo do tempo, lenta, gradual e sucessivamente, formado o universo, que numa sopa ácida, escaldante, venenosa, surgiu ali uma primeira ameba que evoluiu, formando as amebas evoluídas que habitam esse planeta hoje, eu e você. Se a ciência falar isso e a Bíblia falar o contrário, que fomos feitos prontos pela palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, fique com a palavra de Deus. Essa verdade que anunciaremos aqui no podcast A Bíblia e a Ciência. Porque em Salmos 119, 105, também lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você aprendeu esse versículo com a sua professora da escola bíblica dominical, não foi? Em 2 Timóteo 3,16, nós também lemos: toda a escritura é inspirada por Deus, não inspirada por homens, mas inspirada por Deus, e é útil para o ensino, nos ensinar sobre as nossas origens, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então essa é a grande verdade que o podcast A Bíblia e a Ciência anunciará. Então você não pode perder, acompanhe todos os podcasts dessa série. Este foi o podcast número 1, inaugural e histórico. Teremos uma longa série, venha com a gente. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente.
Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.